Graças e paz. Tudo bom, amados? Eu estava aqui lendo uma passagem, estava refletindo um pouquinho. Eu queria compartilhar com os irmãos um único versículo que Deus me deu hoje de manhã e me fez refletir bastante sobre algumas coisas que nós temos vivido nesses dias, né? Primeiramente, eu queria compartilhar com a igreja, com os irmãos, que eu nunca vi nesses dias atuais Deus nos dá tanta oportunidade de buscá-lo, de estar na presença dele, de se apegar a ele, de interceder um pelos outros, de cuidar um dos outros, como tem sido nesses dias, né? Nós vimos aqui o que aconteceu em Realengo, no Rio de Janeiro, onde uma tromba d'água arrastou casas, derrubou uma casa, arrastou carro. As pessoas perderam muitas coisas. Mas eu vi uma coisa que me impactou. Não vi igrejas brigando para fazer marketing de bandeira. Eu não vi igrejas querendo disputar quem fazia mais, quem fazia menos. Eu não vi igrejas fazendo marketing de seu nome, da sua bandeira pessoal. Eu tive o privilégio de ver as igrejas se unindo, como um só corpo, sem bandeira, mostrando o reino dos céus. Mostrando uma igreja unida. Igreja batista, assembleia, comunidades, adventistas, não importa. Eu vi a igreja. A gente viu aqui a prefeitura, igrejas, pessoas que não tinham compromisso com a igreja se unindo de alguma forma para socorrer os necessitados. Eu pude contemplar o agir de Deus porque as igrejas se uniram. Isso é muito bom. E após essa situação, agora nós estamos presenciando um vírus que começou na China e se propagou pelo mundo. E o que a gente só vê no noticiário é notícia onde esse vírus cada vez mais vai se proliferando, vai avançando de país em país e vem atingindo um número grotesco de pessoas, matando outras. A questão toda é uma coisa que veio meu coração agora de manhã e eu queria compartilhar com vocês. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera de mim, de você, como igreja? Uma igreja mais intercessora, uma igreja mais quebrantada para buscá-lo, uma igreja mais sensível, de novo, a socorrer, a ajudar. Só que o que eu vejo? Eu tenho observado que as pessoas estão com medo, muito medo. Mateus 24 fala de sinais. Perguntaram quais sinais sucederiam que iriam anunciar a sua vinda. E Jesus ali ele começa a compartilhar, né, para que nós não vos assustássemos quando ouvisse falar de guerra, terras, terremotos, pestilências, misérias, fome. E agora nós estamos vendo uma pestilência que está em vários lugares do mundo. E isso tem assustado as pessoas, tem deixado as pessoas com medo. Mas e a igreja? Como deveria ser o comportamento da igreja? Eu vejo que é tempo de realmente a gente estar orando, clamando, se quebrantando diante de Deus. É hora de a gente ser prudente. Mas não sei se vocês já perceberam, quanto mais você foca na mídia, nas informações, se você não tomar cuidado, o pânico te toma, o medo te domina, a gente fica assustado. Mas Jesus disse para a sua igreja quais sinais se sucederiam que se cumprisse para que ele viesse. Então eu fiquei refletindo de manhã. A gente tem sim que se prevenir, tem que se cuidar. Eu trabalho com aplicativo, então eu já saio de casa assustado. Mas o que eu vejo na rua são as pessoas amedrontadas, assustadas, inseguras. E eu estava lendo um versículo aqui de manhã cedinho, em Romanos capítulo 8, 18, que diz: porque tenho para mim, que tenho por certo,
que as aflições deste tempo presente, o hoje, o que está acontecendo agora, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a questão. As aflições do tempo presente, se a gente olhar para ela, nós vamos ter temor, nós vamos ficar apavorados. A tendência da mídia é nos informar, mas se você não tomar cuidado, ela vai gerar um dano em você. Vai gerar medo, vai gerar pavor. E quando o medo e o pavor vêm, a gente acaba se apegando mais às coisas que acontecem do que confiar em Deus. Nós temos que entender que sinais iriam e vão acontecer, para que a igreja ela olhe para os sinais e fale assim, ó, está próximo a vinda do Senhor. Vamos nos preparar para a vinda do noivo, porque os sinais estão se cumprindo. E eu tenho observado que quanto mais as pessoas ficam envolvidas no YouTube, nos jornais, se ela não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, o desespero vem, o medo vem. Não é tempo de você e eu ficarmos com medo, aflito, em pânico, desesperado. É tempo de orar. Não é tempo da gente ficar mandando um monte de vídeo já repetido que as pessoas estão cansadas de ver. É tempo de mandar uma palavra de esperança, de fé, de confiança para as pessoas. E eu vejo que se nós não fizermos isso, nós vamos falhar, porque o tempo é oportuno para você falar do amor de Deus. Não é tempo da gente só ficar mandando vídeo de mortes ali, mortes aqui, morreu mais tantos ali. A coronavírus já chegou não sei aonde. Essas informações já estão por aí. A gente tem que se informar para nos prevenir, para saber a proporção da coronavírus, para ficarmos atentos aos sinais da vinda de Cristo. Mas nós temos que fazer principalmente, o que principalmente nós temos que fazer é pregar confiança, esperança, fé em Deus. Eu vi um vídeo lá fora que botaram uma música evangélica e as pessoas estavam nos apartamentos, nas janelas e nas varandas dos apartamentos cantando. Aquilo ali mexeu comigo. Todos que estavam nas varandas dos apartamentos estavam cantando essa música. Uma música, se eu não me engano, do André Valadão. Uma música evangélica. As pessoas estão querendo Deus, estão querendo se apegar em Deus, porque estão assustadas com as coisas. E lá em Mateus 24 diz que esses sinais deixariam as nações perplexas, temerosas. Mas eu digo que nós que temos Cristo, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que se apegar a Ele. E para as pessoas que estão em pânico, nós devemos mostrar o caminho, a esperança, mostrar fé, confiança, que é tempo de buscar o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se a igreja não tomar cuidado, não ficar atenta, essa oportunidade que nós temos de nos quebrantar, de estar na presença dEle, de valorizar o momento família, esse tempo de quarentena que os governadores estão mandando a gente ter, é tempo realmente da gente curtir a família. Eu estava conversando hoje, de manhã, que tem pessoas que nem sabem mais o que é o momento família. Estamos vivendo momentos tão agitados, tão corriqueiros, que a gente não sabe mais ficar dentro de casa curtindo a família. A gente não sabe mais o que é ter um diálogo saudável com a esposa, com os filhos, brincar com os filhos. A gente precisa resgatar isso. E Deus está nos dando a oportunidade da gente ter esse momento familiar. Um momento gostoso. Que as nossas agitações e compromisso, fora as mídias, que ficamos aprisionadas a elas, nos roubam. É um momento familiar. É tempo da gente aproveitar esse momento para ter vida com Deus, vida familiar e vida familiar com Deus. É tempo de você pegar o teu WhatsApp
o teu Facebook e botar palavras evangelísticas, palavras de confiança e esperança no Senhor. É hora de você pregar o reino dos céus, é hora de você pregar para as pessoas que elas precisam se apegar a Deus e confiar em Deus. Não podemos esquecer que quando Deus ordenou que o espírito da morte passasse pelo Egito, a primeira coisa que Deus fez foi guardar os seus, mandando botar sangue nos umbrais das portas. A gente tem que pregar para as pessoas que Deus, Ele não quer fazer uma chacina no mundo. Porque se isso for sinais que preside a vinda do Senhor, é papel nosso se preparar para isso e não ficar em pânico. A noiva que está esperando o noivo, ela não estava em pânico, ela estava preparada para o Senhor. É o nosso papel estar preparado, e é nosso papel preparar as pessoas para a vinda do Senhor, pregar o reino dos céus. Então, em nome de Jesus, a mídia não pode te apavorar, a mídia não pode te gerar medo, porque a Bíblia diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4, que o amor apaga, mata todo medo. E quando a gente tem Cristo, a gente vai até olhar essas coisas que estão acontecendo, podemos até ficar perplexos, nossa, olha o que está acontecendo, mas tu olha para o Senhor, tu confia no Senhor. Lógico que tem que ter toda a prevenção. A gente está falando de uma doença, de um vírus. É óbvio que a gente tem que ter álcool, tem que botar máscara, tem que se prevenir, tem que lavar as mãos. Eu não estou falando de prevenção somente, estou falando de você confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que clamar pelas nações. É tempo de clamar. É tempo de rasgar os corações nos pés do Senhor. Eu estava vendo aqui que a Netflix e outros aplicativos como Globoplay está oferecendo alguns canais, está oferecendo para as famílias canais fechados para você ver. E eu digo para você que Deus, no foco não é esse, não é ficarmos o dia inteiro trancados com a família vendo televisão e vendo filme. É tempo de nós orarmos também, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós intercedermos pelos idosos. É tempo de nós rasgarmos os corações nos pés do Senhor. Pensa nisso. Então isso tudo que está acontecendo, ele tem um propósito. Fazer a gente se prevenir dessa doença, fazer a gente saber aonde ela está, como ela está se expandindo, e ficar atento a esses sinais. Porque Deus falou, Jesus Cristo falou que ia deixar os sinais. E esses sinais iriam anunciar que a vinda dele estava próxima. Ore mais, busque mais, interceda mais. Use os seus sites, os teus apps, os seus aplicativos para ministrar uma palavra de fé e de conforto, de confiança e esperança para as pessoas. Porque é esse o papel da igreja hoje. A igreja, nós como igreja precisamos fazer isso hoje. E não ficarmos aprisionados às informações e ficarmos com medo. Porque a igreja com medo, apavorada, ela não vai funcionar como igreja. É tempo de pregar fé. É tempo de pregar que a vinda do Senhor está próxima. João Batista falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós somos essa geração de Batista hoje, João Batista hoje. Nós devemos que pregar: arrependei-vos, porque está próximo a segunda vinda do Senhor. É hora de nós pregarmos para as pessoas e não ficarmos aprisionados à mídia, às informações, e deixar elas te abater, te assustar, te apavorar. É tempo de pregar reino, é tempo de clamar. Pensa nisso, porque a palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, hoje, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
tudo isso que a gente está passando não se compara com aquilo que nós vamos viver e experimentar em Cristo Jesus. Pensa nisso. Versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Se manifeste como igreja. Seja a boca de Deus nesse período que as pessoas estão com medo, estão sofrendo. E pregue uma palavra de esperança, de fé, de confiança em Deus. Mostre que em Deus há socorro, que em Deus há paz, que em Deus há cura, que Deus é rochedo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Vamos tomar cuidado para nós não nos tornarmos prisioneiros da mídia e esquecermos que nós temos um papel. Isso tudo que está acontecendo tem um propósito no coração de Deus. E você precisa orar para saber o que Deus espera de você nesse momento, o que Deus espera de mim nesse momento. E você vai ver que não é ficar em casa o dia inteiro vendo Netflix, vendo Globoplay, vendo Telecine. É tempo de clamar, é tempo de interceder, é tempo de se preparar, porque o noivo vem e ninguém sabe nem o dia e nem a hora, mas ele nos deixou os sinais. Pensa nisso. Graça e paz.